A filha do poderoso fazendeiro Francisco Augusto Mendes era conhecida em toda a região pelas feições incomuns e pelo temperamento reservado. Clara tinha apenas 16 anos quando seu destino foi selado numa tarde de março. As águas do rio Amazonas corriam abundantes naquele período, e as chuvas constantes pareciam presságio do que estava por vir. Francisco jamais escondeu sua decepção com a única filha. Enquanto os filhos homens eram fortes e determinados como ele, Clara nascerá frágil, com traços que o fazendeiro considerava inadequados para alguém de sua linhagem. Uma decepção, murmurava aos amigos quando bebia demais nas reuniões da casa grande. O nariz proeminente, os dentes ligeiramente desalinhados e o corpo sem as curvas que os homens daquela época tanto valorizavam faziam de Clara um problema que Francisco precisava resolver. A jovem cresceu ouvindo comentários sobre sua aparência, sobre como seria difícil arranjar um casamento digno para ela. As criadas sussurravam pelos cantos, as irmãs de sua mãe já falecida meneavam a cabeça em desaprovação. Clara aprendeu a viver nas sombras, evitando espelhos e reuniões sociais. Encontrou refúgio nos livros que chegavam de Belém, nas histórias fantásticas de terras distantes onde, talvez, uma moça como ela pudesse encontrar algum valor. Naquela tarde de março, Francisco recebeu em sua propriedade o cacique Caia, líder de uma tribo que mantinha relações comerciais com os fazendeiros da região. Caia era respeitado por sua sabedoria e temido por sua habilidade como guerreiro. Vinha acompanhado de seu filho mais velho, Raoni, um homem de 25 anos cujo corpo contava histórias de batalhas e caçadas através das pinturas e cicatrizes que o adornavam. O motivo da visita era a negociação de terras. Francisco desejava expandir suas plantações para uma área que, tradicionalmente, pertencia ao povo de Caia. As negociações se estenderam por horas, com Francisco oferecendo quantias que considerava generosas, mas que o cacique recusava com dignidade. O álcool fluiu livremente enquanto os homens debatiam, e Francisco, já embriagado, teve uma ideia que considerou brilhante. "Tenho uma filha", disse ele, com a língua já pastosa pelo rum. "Clara. Não é como as moças da cidade, não tem a beleza que se espera de uma dama. Mas é obediente e sabe ler e escrever." Caia observou o fazendeiro com olhos que revelavam séculos de sabedoria acumulada por seu povo. Raoni, ao seu lado, permaneceu impassível. "O que sugere, fazendeiro?" perguntou o cacique. "Dou-lhe minha filha para seu filho. Em troca, quero as terras do lado leste do rio." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os outros fazendeiros presentes trocaram olhares desconfortáveis. Até mesmo para os padrões daquele tempo e lugar, a proposta era chocante. Caia falou algo em sua língua para Raoni, que assentiu levemente. "Traremos presentes adequados para a noiva", respondeu Caia finalmente. "Mas devemos conhecê-la antes de fechar qualquer acordo." Francisco mandou chamar Clara, que chegou trêmula à sala. Vestia um simples vestido de algodão, os cabelos castanhos presos em uma trança desajeitada. Mantinha os olhos baixos, como havia aprendido, mas não pôde evitar um rápido olhar para o homem indígena que seria seu futuro marido. Raoni a examinou sem disfarçar o interesse. Não pelo corpo ou pelo rosto, como faziam os homens da cidade, mas pelos olhos. Clara sentiu, pela primeira vez na vida, que alguém realmente a enxergava. "Ela aceita?" perguntou Caia, para a surpresa de todos. Francisco riu. "Ela não tem escolha." "Em meu povo, as mulheres sempre têm escolha", respondeu o cacique com firmeza. Clara, que permanecia em silêncio, finalmente encontrou coragem para falar. "Se for para sair desta casa, aceito qualquer destino." Uma semana depois, Clara partiu com uma pequena trouxa contendo seus poucos pertences pessoais. O pai não apareceu para se despedir. Os irmãos riram da sua desgraça, comentando que finalmente o pai havia encontrado um uso para ela. As tias choraram, não pela separação, mas pela vergonha de terem uma sobrinha entregue a um selvagem. A viagem até a aldeia durou 2 dias. Clara viajou em uma canoa com Raoni e mais 2 homens da tribo. O medo a consumia, mas algo na presença silenciosa do guerreiro a tranquilizava. Ele não tentou tocá-la, não fez comentários sobre sua aparência, não demonstrou decepção como todos os homens que ela conhecera até então. Na primeira noite, acampados à beira do rio, Clara chorou silenciosamente, acreditando que ninguém notaria. Raoni se aproximou, sem dizer palavra, ofereceu-lhe um pequeno embrulho de folhas. Dentro havia uma pasta aromática. "Para os insetos", ele disse em português claro, com leve sotaque. "Eles incomodam quem não está acostumado com a floresta." Foi seu primeiro gesto de gentileza, o primeiro de muitos que viriam.
A aldeia era maior do que Clara imaginava. Dezenas de ocas organizadas em círculo, crianças correndo livremente, mulheres trabalhando em teares ou preparando alimentos. Olhares curiosos a seguiram enquanto Raoni a conduzia até a oca do cacique. Kaia a recebeu com seriedade. Ao seu lado estava uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e um rosto marcado por linhas de expressão que falavam de uma vida vivida plenamente. Era Jandira, mãe de Raoni, esposa principal do cacique. Seja bem-vinda à nossa aldeia, disse Jandira em português perfeito. Clara descobriria depois que a mulher havia sido criada por missionários antes de retornar ao seu povo. Você não está aqui como escrava ou prisioneira. Está aqui porque meu filho a escolheu. Mas por quê? Clara perguntou, confusa. Por que ele me escolheria? Jandira sorriu, trocando um olhar com o filho. Raoni tem o dom de ver além do que os olhos mostram. Ele viu algo em você que outros não conseguem ver. Clara foi instalada em uma oca separada, próxima à da família de Kaia. Foi informada que permaneceria ali, sozinha, até decidir se realmente desejava se unir a Raoni. A ideia de que tinha escolha era tão estranha quanto reconfortante. Os primeiros dias foram difíceis. Os costumes eram diferentes, a língua desconhecida, a comida estranha ao seu paladar. Mas Clara logo percebeu que, diferentemente da casa de seu pai, ninguém ali a olhava com desprezo. As mulheres a tratavam com respeito, ensinando-lhe pacientemente as tarefas diárias. As crianças, curiosas, tocavam seus cabelos e roupas, fazendo perguntas que ela ainda não conseguia entender. Raoni a visitava todos os dias, sempre trazendo algum presente, frutas frescas, uma flor rara, um pássaro entalhado em madeira. Conversavam longamente, com ele contando histórias do seu povo e ouvindo atentamente quando ela reunia coragem para falar sobre sua vida anterior. Por que você me escolheu? Clara perguntou-lhe certa noite, enquanto observavam o céu estrelado do lado de fora da oca. Você poderia ter qualquer mulher da aldeia. Raoni ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. Quando era menino, adoeci gravemente. Fiquei entre a vida e a morte por muitos dias. Durante esse tempo, tive uma visão. Vi uma mulher com olhos tristes que carregava dentro de si uma força que nem ela mesma conhecia. Os anciãos disseram que seria minha companheira de vida. E você acha que sou eu? Uma moça sem beleza, sem dote, sem nada a oferecer? O que é beleza para seu povo não é o mesmo para o meu, respondeu Raoni. Vejo beleza na forma como você observa o mundo, na coragem que demonstrou ao deixar tudo para trás, na gentileza com que trata as crianças da aldeia. Clara sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ninguém jamais havia falado com ela daquela maneira. Com o passar das semanas, Clara começou a se transformar. O sol tingiu sua pele antes pálida, dando-lhe um tom dourado saudável. Os cabelos, agora soltos e adornados com penas coloridas, emolduravam seu rosto de uma forma que realçava seus olhos, sua característica mais marcante. As caminhadas diárias pela floresta fortaleceram seu corpo, dando-lhe uma postura mais confiante. Mas a maior transformação acontecia por dentro. Pela primeira vez na vida, Clara se sentia valorizada, respeitada, desejada. As mulheres da aldeia notaram a mudança e comentavam entre si como a estrangeira florescia como uma planta finalmente colocada no solo adequado. 3 meses após sua chegada, durante uma celebração da colheita, Clara dançou ao redor da fogueira com as outras mulheres. Seus movimentos, antes tímidos, agora fluíam com confiança. Raoni a observava do outro lado do fogo, os olhos brilhando de admiração. Naquela noite, ela foi até sua oca e disse que estava pronta. Pronta para aceitar não apenas o casamento, mas sua nova vida, seu novo lar, seu lugar naquele mundo que a acolhera sem julgamentos. A cerimônia de casamento aconteceu na lua cheia seguinte. Clara vestia um traje tradicional confeccionado pelas mulheres da aldeia, com plumas e sementes que tilintavam suavemente a cada movimento. Seu corpo estava pintado com padrões intrincados que contavam a história do seu novo clã. Raoni, imponente em seus adornos de guerreiro, não conseguia desviar os olhos dela. O cacique Kaia conduziu o ritual, abençoando a união e proclamando Clara como filha da tribo. Jandira colocou em seu pescoço um colar de dentes de jaguar, símbolo de coragem e pertencimento. Agora você é uma de nós, disse a matriarca, abraçando-a, não pela união com meu filho, mas pelo seu espírito que sempre pertenceu a esta terra. A noite de núpcias foi de descobertas. Clara, que sempre temera este momento devido às histórias assustadoras contadas pelas mulheres da fazenda, encontrou em Raoni um companheiro gentil e paciente.
Ele a tratou com reverência, ensinando-lhe que o amor entre um homem e uma mulher poderia ser uma dádiva, não um fardo. 1 ano se passou. Clara agora falava fluentemente a língua da tribo, conhecia as propriedades medicinais das plantas da floresta e havia se tornado aprendiz da curandeira da aldeia. Seu conhecimento de leitura e escrita também se mostrou valioso, permitindo que a tribo estabelecesse acordos mais justos com os comerciantes da região. Foi nessa época que a notícia chegou: Francisco Augusto Mendes havia morrido, deixando suas terras para os filhos homens. Diziam que seu último desejo fora recuperar a filha que havia desperdiçado com os índios. Clara recebeu a notícia com serenidade. O homem que a desprezara não significava mais nada para ela. Sua família agora era outra, seu lar estava na floresta, ao lado do homem que a amava por quem ela realmente era. 2 anos após sua chegada à aldeia, Clara deu à luz seu primeiro filho, um menino forte que recebeu o nome de Cauê, homem sábio na língua do seu povo. No momento do nascimento, quando a parteira colocou o bebê em seus braços, Clara experimentou uma alegria que jamais imaginara possível. Raoni, ao seu lado, chorava sem vergonha, agradecendo aos deuses pelo milagre que haviam concedido. Os irmãos de Clara eventualmente apareceram na aldeia, interessados nas terras que o pai havia negociado. Ficaram chocados ao encontrar não a irmã frágil e insegura que conheciam, mas uma mulher confiante que falava com autoridade, respeitada por toda a tribo. Mais surpreendente ainda foi perceber que os indígenas a consideravam não apenas a esposa de Raoni, mas uma líder por mérito próprio. "Você está diferente", comentou Eduardo, o mais velho dos irmãos. "Quase não a reconheci." Clara sorriu. "Não estou diferente. Apenas me tornei quem sempre fui, mas nunca me permitiram ser." Com o passar dos anos, a fama de Clara se espalhou pela região. Colonos e indígenas vinham de longe para consultar a mulher branca que conhece os segredos da floresta. Sua capacidade de transitar entre os dois mundos fez dela uma mediadora natural em conflitos, uma ponte entre culturas que frequentemente se viam como inimigas. Em uma ocasião memorável, quando autoridades de Manaus visitaram a região com planos de expandir a exploração da borracha para terras indígenas, foi Clara quem se colocou à frente das negociações. Com a sabedoria adquirida de seu povo adotivo e o conhecimento das leis dos brancos, conseguiu um acordo que protegia a maior parte do território tribal. "Como uma mulher consegue tal feito?", perguntou um dos oficiais, impressionado. "Quando você é considerada sem valor por tanto tempo", respondeu Clara, "aprende a valorizar tudo e todos ao seu redor." 10 anos se passaram desde que Clara deixara a fazenda de seu pai. Agora, com 26 anos, era mãe de 3 filhos, conselheira respeitada e esposa amada. Seu corpo carregava as marcas da maternidade e da vida na floresta, mas havia nela uma beleza que transcendia padrões superficiais, a beleza da autenticidade, da força interior, do propósito encontrado. Em uma tarde tranquila, enquanto observava seus filhos brincando com as outras crianças da aldeia, Clara refletia sobre o estranho caminho que a vida traçara para ela. A rejeição que tanto a ferira havia sido, na verdade, o portal para sua verdadeira existência. O homem que a considerará sem valor suficiente para ser sua filha acabará sendo o instrumento de sua libertação. Raoni se aproximou, sentando-se ao seu lado. Após tantos anos juntos, ainda havia entre eles a mesma conexão profunda do início, agora fortalecida pelas experiências compartilhadas, pelos filhos criados, pelos desafios superados. "Em que pensa, minha flor de água?", perguntou ele, usando o apelido carinhoso que lhe dera, referência às lágrimas que ela derramara naquela primeira noite à beira do rio. "Penso em como o destino é estranho", respondeu Clara. "Fui entregue a você como quem se livra de algo sem valor, mas encontrei mais valor do que jamais imaginei possível." Raoni tomou suas mãos entre as dele. As mãos de Clara já não eram as mãos delicadas de uma moça da cidade, eram mãos que conheciam o trabalho, que curavam doentes, que ninavam crianças, que construíam um futuro. "Você nunca foi sem valor", disse ele. "Apenas estava em um lugar onde não podiam enxergar seu brilho." Naquela noite, sob o céu estrelado da Amazônia, Clara adormeceu nos braços do homem que a escolhera não apesar de quem ela era, mas exatamente por quem ela era. O último pensamento antes do sono a envolver foi de gratidão, não ao pai que a rejeitara, mas à vida que, em sua sabedoria infinita, a levará exatamente para onde ela precisava estar. E assim, a jovem que um dia fora considerada feia demais para merecer amor tornará-se uma das mulheres mais respeitadas e admiradas da região. Não pela aparência, que tantos haviam julgado inadequada, mas pela essência que finalmente encontrara espaço para florescer em toda a sua plenitude.
Décadas se passariam. Gerações nasceriam ouvindo a história da mulher branca que se tornará guardiã da sabedoria da floresta. Seu nome seria pronunciado com reverência tanto nas aldeias quanto nas cidades. Mas para Clara, a maior conquista jamais seria a fama ou o respeito dos outros, seria a paz de finalmente habitar sua própria pele com alegria, de olhar nos olhos de seu reflexo nas águas do rio e reconhecer ali não apenas um rosto, mas uma alma que encontrara seu verdadeiro lar.